Olha só, comecei a fazer os devocionais Vida Pura. Parece que minhas quedas aumentaram. Tenho andado com muita preguiça, procrastinado. Será que isso tem a ver com a pornografia e com a masturbação? O que está acontecendo comigo? Isso pode ser o dilema não só de quem mandou aqui essas perguntas, mas o seu dilema que vai assistir esse programa de hoje. Portanto, já deixa o seu like, não perca por nada, porque está começando o programa Vida Pura na Telmídia. Roda a vinheta. Galera, Vida Pura, sexta-feira, 8 horas da noite, ou você assistindo a gravação em um outro momento, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Vida Pura aqui no canal da Telmídia, no YouTube, direto dos estúdios da Comev em São Paulo. Já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo no canal, já ativa o sininho e também compartilha esse programa nos seus grupos de WhatsApp, manda aí para outros contatos que você tem. É muito importante a sua participação. Hoje comigo, nem vou apresentar mais, o Davi já é de casa, já está aqui toda semana. Fala aí, Davis. E aí, Felipe? Boa noite. Bora lá para mais um programa. Bora para mais um programa de perguntas e respostas. Eita. Porque as perguntas não param de chegar. Bom, deixa eu abrir aqui, já vou fazer a primeira para você. Vamos lá. Não consigo me esforçar no processo. Sinto muita preguiça. O que eu faço? Bom, primeiro, entender se você realmente começou o processo, né? Só recomeça, só continua quem já começou. Será que você realmente está vivendo o processo? Será que você... Porque se você disser, por exemplo, uma frase que a gente já ouviu nas nossas reuniões, né, Felipe? Estou vivendo o processo, mas não estou colhendo frutos. Opa, calma aí. Essa fórmula do Excel não bate aí. Essa conta não é sem sentido nenhum, né? Quem está vivendo o processo vai colher frutos. Simples assim. Então, se a preguiça está te dominando, você precisa entender primeiro. Cara, você já começou realmente? Se não começou, comece para valer. Não começa meia boca, não. Se for até possível... Volte no começo, faça de novo desde o começo, mas com o foco correto. Claro, sempre lembrando, né, Felipe, que isso vale para alguns casos, mas para outros casos o conselho que a gente dá é reajuste o foco onde você está e siga em frente, porque senão também cai naquela lógica, né, Felipe, de que o viciado sexual ele não consegue terminar nada do que começa, né? E aí ele fica nessa, e se ele quiser voltar lá no começo, às vezes vai ser um tiro no pé, porque aí o cara vai querer desistir de vez. Então reavalie, o seu foco está correto? O principal, reajuste o seu foco. E aí, siga em frente. Faça com preguiça ou sem preguiça. Você vai trabalhar com preguiça ou sem preguiça? Você a galera sai 4 horas da manhã para cruzar uma cidade para ganhar o salário. Sabe que se não for trabalhar, não vai poder meter o louco pro chefe. Ah, eu tava com preguiça, não fui trabalhar. Se fala um negócio desse, é demitido, justa causa. Porque com Deus eu posso fazer esse tipo de argumento, né? Então quer dizer que as coisas dessa terra eu levo mais a sério do que as coisas de Deus? Mas sabe por que a gente leva desse jeito, Felipe? Porque eu sei que no meu emprego, eu sei que vai ser descontado do meu salário se eu não ir trabalhar por causa de preguiça. Talvez por doença, com atestado, não é descontado. Mas por preguiça, vai ser descontado. Eu não tenho essa fé. E aí, mostra o real problema. Às vezes não é nem a preguiça, nem isso. É só um reflexo de um coração que não crê, de fato, em Deus, no processo. Porque se cresce, iria entender que assim como na empresa, no final do mês, você também vai ser descontado do seu salário, na sua colheita, do que você está plantando. Então, é tomar vergonha na cara e levar as coisas de Deus a sério. Eu quero falar um pouco mais até sobre esse negócio de preguiça. Eu escolhi essa pergunta aqui a dedo, por causa que esse lance da preguiça me incomoda. Porque é o seguinte, a gente tem convivido, né, com missionários que
acabaram de voltar da Ásia Central, país de perseguição, né? E eles trouxeram, né, relatos do que acontece lá. Coisas que a gente sabe, por exemplo, porque acompanha o Portas Abertas, que faz um trabalho com a igreja perseguida e tudo mais. Então a gente lê as matérias, vê a revista, o site, Instagram do Portas Abertas e fala, nossa, né? Muitos cristãos sofrendo por causa da fé. Só que parece ainda algo um pouco distante. Agora que a gente tem os missionários que voltaram e convivendo com eles, e eles contando as próprias experiências, né? O Daniel e a Meire, a gente fica assim falando, caramba, mano, olha que coisa, vai tá. Agora ficou mais próximo ainda da nossa realidade, né? Aquilo que a gente lê nas histórias, a gente está tendo as testemunhas oculares aqui junto com a gente. E aí a gente vê a história da galera de, poxa, eles vão para um culto num lugar escondido, de não poder ter uma Bíblia em casa, de não poder andar com a Bíblia na rua. Uma série de dificuldades que eles enfrentam. De correr risco de ser expulso de casa porque tá lendo. Se um nativo, muito provavelmente muçulmano, se converte, vai ser expulso de casa, vai ser deserdado, né? Vai perder tudo, literalmente vai perder tudo. E aí a gente ouve essas histórias agora de uma maneira muito próxima, e aí a gente lida com viciados em pornografia e masturbação que falam assim, mas eu tô com preguiça de fazer qualquer coisa para sair do vício. Fala uma palavra aí que me dá ânimo. Me dá uma dica de como que eu vou fazer tudo isso. E, cara, tem gente morrendo hoje por causa de Jesus. Literalmente, morrendo a morte física por causa de Jesus, crendo numa esperança maior que é a vida eterna e que não vão abrir mão de Jesus por causa disso. E nós aqui, no nosso comodismo, na nossa vida fácil, porque é um país livre, que você faz o que quer, a hora que você quer, do jeito que você quer, a gente só faz quando a gente vai perder alguma coisa, parece. Que nem você citou o exemplo. Por que você vai trabalhar, mesmo sem ter vontade, tendo que acordar muito cedo? Porque você não quer perder o salário. Você não quer perder o emprego, não quer perder a fonte de renda. Beleza. Mas e para Deus? Por que não há o esforço para Deus? Por que não há a dedicação? Por que aí, para as coisas de Deus, dá preguiça? Agora, para o pecado, nunca dá preguiça. É igual você me convidar para uma vigília. Você vai me convidar para uma vigília, eu vou falar assim para você, poxa, mas será? Quando vai ser? Tomara que não dê certo. Mas me convida para jogar uma bola, por exemplo. Vamos fazer um joguinho de futebol ali? Não dá para ser outro dia, né? Vai na galera que organiza o Enem e fala pra ele, não, eu tô cansado hoje. Remarca o Enem. Não tem. Numa audiência com o juiz. Não, juiz. Hoje é domingão, né? Dia de ver meu Corinthians. Não vai rolar, né? Lógico que não. Então, e é isso que eu fico me perguntando, cara. Fala assim, quando a gente tá prestes a perder alguma coisa, a gente se esforça. Agora, quando a gente aparentemente não tem nada a perder, aí a gente não se dedica. O que a galera não se ligou ainda é que o que nós estamos perdendo, de fato, é o mais importante que nós temos. A presença de Deus. Quando a gente começa a estudar o livro de Juízes, por exemplo, a gente vê uma geração pós-geração Josué. Quem é a geração de Josué? A geração daqueles que sobreviveram ao deserto, viram os pais morrendo no deserto, pela incredulidade deles, viram os sinais e maravilhas e conquistaram a terra prometida. Aí os seus filhos já nascem na terra que mana leite e mel, Top. Já nascem no conforto, no comodismo, eles não precisam mais guerrear, eles já estão estabelecidos ali. Wi-Fi em casa. Wi-Fi em casa, celular bom, comida boa. Eles estão lá na terra prometida, tudo no bem bom. Os pais que sofreram caminhando no deserto, né? Enfrentando a guerra para conquistar a terra, estão ali se mantendo nos caminhos do Senhor. Mas não conseguiram mostrar para essa próxima geração. E essa próxima geração da época dos juízes começa a ser oprimida pelos inimigos porque viraram as costas para Deus. Passa-se o tempo, a coisa é tão feia que vai chegar lá na frente, o reino vai se dividir, a parte norte, o reino do norte, Israel, vai ser massacrado pela Assíria e o reino do sul, Judá, vai ser levado cativo pela Babilônia. Olha só, eles conquistaram a terra, mas o comodismo dos filhos começa a desencadear todo um problema
que leva até a perda da terra prometida. Aí talvez eu pergunte para você, o que eles perderam de mais importante? A terra prometida? Não. Eles perderam a habitação do próprio Deus entre eles, como Deus fala lá em Levítico 26. Se vocês me obedecerem, seguirem os meus mandamentos, eu estarei com vocês, habitarei no meio de vocês. Então, assim, eu tenho medo de perder R$100, R$150 se eu faltar no trabalho, R$200 se eu faltar no trabalho. Mas eu não tenho medo de perder a presença de Deus. Então, eu levo o meu trabalho com seriedade, não estou falando que isso é errado, acho que a galera está entendendo, mas porque eu não vejo Deus e parece que eu não me relaciono com Ele dessa forma, então eu pouco me importo. Então eu fico na preguiça mesmo, um soninho gostoso, eu começo a ler a Bíblia, né? Leio 2 versículos, já dá aquele soninho. Aí começa a orar, Deus, eu te abençoo. Deus, eu te abençoo. Deus, perdoa o diabo. Deus, pelo amor de Deus. Né? Aquela oração com sono que você não sabe nem o que tá falando. Eu te perdoo, Jesus. Eu te perdoo, Jesus. Sabe? Pipoca não tem antena. Não sabe nem o que tá falando mais. Pipoca não tem antena. Não sabe nem o que tá falando mais. Cara, a galera não tá se ligando que o que tá perdendo é a presença de Deus. É verdade, pipoca não tem antena, mano. A gente tá negociando o mais importante por nada. Porque a gente tem tempo pra ficar nesse aparelhinho aqui rolando o dedo nas coisas. Sim. Agora, quando não dói na gente, a gente leva as coisas com preguiça. Ô, meu irmão da preguiça, pra fechar minha fala. Se você tivesse uma esposa pronta para assinar o divórcio, você não ia ter preguiça. Se você fosse diagnosticado com câncer, você não ia ter preguiça. O problema é que você não tem prioridade. O problema é que você relativiza aquilo que é mais importante e trata como mais importante aquilo que é secundário ou nem isso na sua vida. E por causa disso, está prestes a perder tudo. Sabe uma reflexão, Felipe, que eu tive com o pessoal lá da base missionária presencial em São Paulo, esses dias? Inclusive, você que quer fazer parte aí, chegar lá para conhecer o trabalho, a gente tem uma base presencial que fica no Tatuapé, Rua Guaraciaba 198. Só chegar de quinta-feira às 20 horas. Mas a gente fez uma reflexão esses dias, Felipe, do seguinte. Eu perguntei pros caras assim. Vocês amam suas esposas? Vocês amam seus filhos? Os caras, amo minha esposa, amo meus filhos. Tá. Você gostaria de chegar em casa e ver ou sua esposa ou seu filho se matando com um canivete cego, se cortando até a morte e você não poder fazer nada para impedir? E mesmo não sabendo, você iria tentar, não ia? Não, lógico que eu iria tentar, eu ia pra cima, eu ia tentar impedir, tal. Tá. Ia ser traumatizante pra você? Ia ser muito. Se fosse o contrário, se a sua esposa ou seus filhos chegassem e vissem você com o canivete cego, se cortando até a morte, ia ser traumático pra eles? Ia. E eu sei que eu tô pegando um pouco pesado aqui, mas vocês vão entender. Ia ser traumático. Tá. E Deus? Que desde a fundação do mundo sabia que você existiria, que sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, quantas células tem no seu corpo, quantos minutos você já viveu e ainda vai viver, que conhece tudo sobre você, mais até do que você, que sabe os pensamentos mais sujos, que se fosse colocado num telão, aqui daria um filme de terror, os pensamentos mais sujos que eu e você a gente tem. Esse Deus, imagina, ele vendo esse filho por quem ele escorreu o sangue precioso dele num pedaço de madeira. Um pedaço de madeira que nem a gente vale, que nem um pedaço de madeira, quanto mais o sangue que foi escorrido nesse pedaço de madeira por nós. Imagine diante de Deus. Aí os caras começaram a ficar tipo, nossa e tal. É exatamente isso que a gente está fazendo quando a gente vive o processo de qualquer jeito e não se entrega ao que Deus tem pra gente, pelo contrário, se entrega ao pecado. A gente está se matando com um canivete cego da pornografia, da imoralidade, de todo qualquer outro pecado, né? Se matando diante da nossa família. Não à toa, muitos de vocês estão aqui porque as esposas de vocês é que trouxeram vocês aqui, que procuraram vida pura. Vocês não tiveram a cara de pau, vocês não tiveram a vergonha na cara de vocês tomarem
a atitude. As esposas de vocês trouxeram vocês aqui, por quê? Porque elas amam vocês. E elas não querem ver, elas estavam cansadas de ver vocês se matando diante delas com um canivete cego do pecado. Se as suas esposas que são pecadoras fizeram isso, quanto mais Deus, que é o maior ofendido, o único ofendido, na verdade, e é o maior interessado em que você vive em santidade. E aí teve para eu terminar, teve um rapaz lá, que ele começou a chorar e falou assim, então quer dizer, Davi, que eu estava me matando diante da minha esposa? Eu falei, você estava se matando diante da sua esposa. É isso que a gente faz quando se entrega ao pecado. Às vezes as pessoas acham que você usa exemplos extremistas, mas é porque elas não conhecem a profundidade do problema. E a gente está tendo noção que só conhece a profundidade do problema quem de fato acaba pagando o maior preço, que é perder. Então, quem são os desesperados hoje? Os que perderam a esposa. Os que já perderam, às vezes, o próprio trabalho. Aqueles que a gente auxilia, que já cometeram crimes, já estão respondendo na justiça, já estão pagando a conta. Já começaram a desenvolver desejo pelo filho, pela filha. E aí a gente está lá fazendo o nosso trabalho paralelo. O cara vai pagar o preço na justiça, vai pagar pelo crime. Isso é inevitável. Mas ele ainda é uma alma que precisa de salvação e a gente está lá fazendo um trabalho com ele. Então são pessoas que acabam enxergando essa realidade, mas só enxergam quando estão no fundo do poço. E a nossa missão aqui é gerar uma consciência em vocês para que esse tipo de coisa não aconteça. E a preguiça, que acabou se tornando aqui, né, o tema principal, por causa de uma pergunta feita para nós, é algo que dói no coração ouvir. Eu não faço porque eu tenho preguiça. Cara, você vai esperar jogar tudo no lixo, você vai esperar perder tudo para poder tomar uma atitude e falar que tá com preguiça? Então, vai ter com a formiga aí, preguiçoso, e colocar as coisas no seu devido lugar, sem procrastinar. O que é o procrastinar, né? Deixar para amanhã o que você pode fazer hoje, não assumir a responsabilidade. Chega de procrastinação, é a hora de decisão. Exatamente. Amém? Tem alguma pergunta aí? Tenho uma só, Felipe. Tenho uma só. Que é de uma esposa. E eu acho que ela também vai ser uma pergunta bastante conclusiva, porque a resposta também não é tão rápida assim, né? Ela diz o seguinte: descobri uma mensagem do meu marido, no celular dele, com outros homens. Quando fui questionar, ele confessou que é viciado em pornografia e por isso conversava com homens e mulheres. Já não era só mais mulheres, eram homens e mulheres. O vício pode fazer isso? Com certeza, né? O que acontece? A pessoa, ela começa, né, assistindo o pornozinho dela ali, muito novinha, uma criança, tal, pouca idade. E aí vai crescendo, vai assistindo cada vez mais pornografia, vai saindo do mundo virtual, indo pro mundo real, aí começa a se relacionar, né? Tô falando um caso padrão, um padrãozão mais comum. Começa a se relacionar com as meninas, tal, não sei o que lá, bate-papo, namorinho, sexo sem compromisso, e a coisa vai indo. E o tempo vai passando. Mais pornografia, mais variedade de gênero pornográfico, vai mudando aquilo que assiste, até que começa a despertar o desejo por pessoas do mesmo sexo. 40% das pessoas que procuram vida pura hoje declaram desejos homossexuais. A maioria esmagadora dessas pessoas são homens casados, que acharam que, quando a gente casar, a gente vai experimentar, vamos imaginar que ele nunca tivesse tido sexo com uma mulher. A gente vai ter uma relação sexual com uma mulher todo dia, o tempo todo, sei lá o que passa na cabeça desse povo, e a gente vai resolver a situação. E não vai resolver a situação. Então hoje você, esposa, né, como esse caso aí, é um exemplo dessa mulher que mandou essa pergunta, né, você escolheu essa porque é uma amostragem, né, porque a gente recebe esse tipo de coisa direto, as mulheres descobrindo o conteúdo pornográfico que o marido assiste, até mesmo descobrindo conversas com outros homens. Algumas mulheres já sabem que o marido está saindo de fato com outros homens, já está tendo relação sexual com outros homens, e já estão pensando em divórcio e tudo mais.
Isso é uma consequência natural daquilo que a gente já falou já em alguns programas, que é a espiral da degradação. Então, aquilo que satisfazia ontem, hoje já não satisfaz mais. Até mesmo aquilo que era abominável para você ontem, hoje passa a ser desejável. E quando você menos espera, você já está praticando. Então, nós estamos vendo uma série de homens casados hoje que relatam desejos homossexuais. E a gente quis, de fato, trazer essa pergunta para esse programa para mostrar que muitos, como eu falei aqui, 40% que nos procuram passam por esse tipo de problema e que, em primeiro lugar, isso não define a sua identidade. O seu desejo sexual não define a sua identidade. Você não é o seu desejo sexual. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você é o que Deus diz que você é. O seu desejo sexual não define a sua identidade. Para você, esposa, que está enfrentando isso com o seu marido, às vezes as esposas acham assim, antes ele tivesse me traindo com outra mulher, mas vai me trair com outro homem. Eu acho que isso também é um pensamento errado. Adultério é adultério, seja ele como for. O pecado é o pecado se manifestando, né? É uma questão da gente trabalhar mesmo a restauração do casal, entender o que passa na cabeça desse homem. Se de fato ele nunca sentiu desejo por mulher e aí ele só casou para tentar preencher essa lacuna e não deu certo. Não, mas ele tem desejo por mulher, mas ele acabou desenvolvendo desejo por homem por causa do pecado sexual. Então, assim, a gente precisa entender o que acontece ali mais intimamente no coração desse cara. Mas para essa mulher não já chegar chutando o pau da barraca, né? Se há arrependimento por parte do marido, não existe nada que não pode ser restaurado. Então, nós temos visto dentro do Ministério Vida Pura homens que sentem desejos por outros homens, mas tendo seus casamentos restaurados, né? Muitos casos recentes de pessoas que tiveram filhos. Então, a gente vai recebendo o testemunho da galera de longe, né? Legal, vai chegando e-mail, direct do Instagram. Ou nas nossas reuniões de segunda-feira, a galera liga a câmera lá e testemunha a restauração que está vivendo. Agora, uma coisa tem que ser deixado claro. Pode ser que o desejo homossexual nunca desapareça da vida desse marido. Eu creio num Deus que redime desejos. E pode desaparecer e o cara nunca mais sentir desejo, atração por outro homem. Mas pode acontecer que não. Paulo rogou ao Senhor para que o espinho na carne fosse tirado. E Deus falou não. E antes de tudo é legal deixar claro que esse espinho na carne não é a mesma coisa que o Felipe está dizendo. O Felipe está usando como exemplo de que existem coisas que nós vamos orar para Deus. Exato. E Deus não vai tirar. Então, às vezes, Deus não vai tirar o desejo homossexual desse cara. Mas isso não impede dele ter uma vida restaurada, um casamento restaurado e ter que lidar com um desejo pecaminoso, assim como a gente tem que lidar com vários desejos pecaminosos da nossa vida, não só de imoralidade sexual, como de qualquer outra área da nossa vida. Exatamente. Relação com dinheiro, relação com comida, relação com cobiça, seja do que for. Então, que fique claro para essa esposa, mas uma vez que essa esposa entra nesse processo junto com esse marido, ela também pode ser plenamente restaurada à luz da palavra de Deus e ter maturidade para lidar com a situação e ter uma família debaixo da bênção do Senhor. Agora, todos nós somos capazes de desenvolver qualquer tipo de desejo sexual pecaminoso por causa da pornografia que nós vamos consumindo. Aquilo que a gente satisfazia ontem, hoje já não satisfaz mais. Fica o alerta. Quer falar mais alguma coisa, Davi? Hoje nós falamos bem aí você falou tudo. Da preguiça e dessa esposa aí que tá chateada com o marido aí. Que é um viciado em pornografia, né? Essas conversas imorais que ele tá tendo aí é só o reflexo daquilo que ele tá fazendo no oculto. Exato. Bom, obrigado mais uma vez. Tamo junto. Eu que agradeço e bora. Vamos que vamos. Se Deus quiser, semana que vem estaremos novamente aí. A você que nos acompanha toda sexta-feira às 20 horas, esteja sempre atento, por isso ative as notificações do canal, faça a sua inscrição, entre para a plataforma de streaming da Telmídia e tenha acesso aí aos filmes, séries e desenhos que vão ser bênção para você e para sua família. Siga o Telmídia nas redes sociais, siga o Ministério Vida Pura e vamos juntos ser instrumentos de Deus para a purificação da noiva para o seu grande encontro com Cristo. Por isso nós somos o Vida Pura, não desistimos da santidade, nos vemos semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço.